Voltamos aqui para o nosso último bloco e agora com a palavra aberta, você está com a Bíblia aí, com está escrito nas mãos, a gente vai entender um tema muito importante, muito necessário, que é o mistério e a revelação. Tem muita gente que tem medo dos mistérios, não é? Algumas pessoas dizem assim, não, isso é um negócio misterioso demais. Mas eu tenho uma boa notícia a te dar. O mistério é algo que Deus usa a seu favor. Se tem alguma coisa que você não entende, se tem alguma coisa que você não compreende, que você até pensa que talvez nesse momento a sua vida esteja sendo dirigida por coisas estranhas, coisas ocultas, eu quero te dizer, aquilo que a gente não consegue compreender através dos nossos sentidos, através da ciência, algo que é difícil de se explicar, Deus usa para nos salvar. Amém por isso? Então hoje você vai entender mais o relacionamento entre mistério e revelação. E eu quero te convidar a ir à Bíblia, a ir à Palavra de Deus. Vamos juntos aqui ao Novo Testamento. Quero ler com você Romanos 16, do verso 25 até o verso 27. Abriu aí? Romanos 16, do verso 25 até o verso 27. Diz assim a Palavra de Deus. Ora, aliás, fique impressionado com a profundidade desse texto bíblico. Diz assim, olha, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação, e agora preste atenção, do mistério, que diz assim, ó, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer através do que mesmo? Diz aqui, olha, através ou por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. E o verso 27. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. O que é o mistério? Os versos que a gente leu aqui já nos ajudaram a entender. Encontramos aqui algumas pistas para entender isso. Mas antes, deixa eu te contar uma história. Algum tempo atrás, o maior banco da Alemanha, ele transferiu, por que isso não acontece comigo, né? Ele transferiu acidentalmente 6 bilhões de dólares para a conta de um único cliente. Você já pensou? Esse cliente, de repente, foi consultar o extrato bancário e ele viu ali 6 bilhões de dólares. Por que isso aconteceu? Um funcionário que estava ali em período de experiência, ele se atrapalhou e ele cometeu esse erro enquanto o seu chefe estava de férias. É claro que isso custou muito caro para ele, né? Mas olha só que interessante, o banco colocou um recurso imenso à disposição de um único cliente. Nesse caso, nessa história, foi por equívoco, foi alguma coisa que não foi propositada, não foi proposital, melhor dizendo. Mas o mistério, ou seja, a grande mensagem que a Bíblia traz para nós, é que o Banco Celestial, que tem fundos ilimitados, ele transferiu todos os seus recursos para a nossa miserável conta. Pensa aqui comigo uma coisa. Imagina a cena. Você vai lá no banco, você olha para a sua conta e você está no cheque especial. Dói, né? Estourou o seu cartão de crédito. Você fez empréstimo consignado. Ou seja, olhando para a sua situação financeira, você diz assim, não tem resolução. Eu estou endividado, eu estou quebrado, eu fui à falência. Imagina a cena.
o homem mais rico do mundo. Pelo menos é o que a Forbes diz, né? Pode ser que isso não seja a verdade final. Mas Elon Musk decide fazer o seguinte: pegar sua conta e colocar como conta conjunta com ele. O que aconteceu com você? Assim, olha, no estalar de dedos, toda a sua dívida que para você era grande demais, toda a sua preocupação pelo cartão de crédito, pelo cheque especial, pelos empréstimos, tudo isso faz o quê? Desaparece, não é? Pois então eu queria que você entendesse que é exatamente isto o que o Evangelho apresenta sobre Jesus. Essa é a grande novidade do Evangelho. Esse é o grande mistério que estava guardado, conforme nós lemos no texto, desde os tempos eternos. Olha, Romanos 16, o verso 25, diz assim: aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Preste atenção. Evangelho é boa notícia. As pessoas têm medo da Bíblia. As pessoas têm medo de Deus, têm medo da igreja. O que elas têm dificuldade em compreender é que a palavra de Deus, o próprio Senhor e os filhos de Deus, o seu reino aqui na terra, tudo isso é usado para apresentar para alguém desgraçado como eu e como você que nós temos uma boa notícia que nos foi enviada do céu à terra em forma de gente, que é Jesus Cristo. Mas o Evangelho também, ele se coloca numa posição contrária do pecado, dessa nossa natureza egoísta. A gente gosta de coisa ruim, é ou não é? Isso dá ibope, isso traz sucesso. Quando você vai analisar um noticiário na TV, seja ele também na mídia impressa ou nos meios virtuais, você vai perceber que as notícias que vendem são notícias ruins, de assalto, de criminalidade, de miséria, de pobreza. Ninguém vai lá no jornal dizer o seguinte: olha, é possível você viver mais, é possível você viver melhor, olha que coisa boa. Isso não vende, porque a gente gosta de se alimentar daquilo que é ruim, que não presta. Essa nossa natureza, ela é corrompida, mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele precisa ser abraçado individualmente. Essa não é uma notícia que deve ficar solta, não. Eu preciso me apropriar. Veja, Deus, ele não se relaciona de maneira estranha, de maneira difusa, mas ele se relaciona de maneira clara, de maneira específica e mais, individual. Ou seja, o Evangelho aqui me diz que Cristo, ele se relaciona comigo individualmente, pessoalmente. A primeira informação que você observa aqui é Paulo dizendo assim, olha, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho. Paulo diz assim, esse Evangelho, Jesus Cristo, a boa notícia, a salvação, ele não é do próximo, ele não é de ninguém, ele é meu. É por isso que você, diante dessa tão grande notícia, não pode fazer nada mais do que dizer o seguinte, eu também quero esse Evangelho. Não adianta nada Deus colocar lá bilhões na sua conta celestial. Se você disser o seguinte, olha, eu não quero isso para mim, eu não quero eternidade, eu não quero paz, eu não quero salvação, eu quero viver do jeito que eu prefiro. Como Paulo, quero fazer um apelo aí para você. Meu amigo, minha amiga, faça do Evangelho a sua realidade de vida. Mas o que o Evangelho traz de tão importante para mim? Segunda informação que a gente encontra aqui é que o Evangelho é a revelação do mistério de Jesus Cristo. Veja, esse mistério, ele estava guardado em silêncio. O que é o mistério? Veja, o mistério, de acordo com a Bíblia, não é assim um enigma que ninguém pode descobrir. É o contrário disso.
Talvez seja uma surpresa para você. Mistério não tem a ver com uma coisa que está guardada. Mistério está associado com revelação. Veja, um fato que pode ser desconhecido, ele agora precisa ser compreendido. Então, o mistério, ele sempre aparece na Bíblia associado à revelação. Ou seja, se tem algo que eu não conheço, a Bíblia diz que Deus ele se mostra, Deus se revela. Portanto, um mistério é algo que primeiro estava escondido, mas agora foi revelado. E veja, ele não foi simplesmente revelado, ele foi revelado no tempo certo. A Bíblia menciona dois grandes mistérios. Na segunda carta de Paulo, aqui aos Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 7, você encontra o mistério da iniquidade. Esse é um dos mistérios que a Bíblia trata. Tem um segundo. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, aqui o verso 16, diz o mistério da caridade, o mistério da piedade. Veja, existem dois mistérios. O mistério é algo que estava escondido, mas que agora foi revelado. Quão mal, quão ruim é o pecado? Adão e Eva não poderiam saber. Era um mistério para eles. Mas quando eles provaram, agora aquilo que era mistério se revela para eles. Os anjos do céu, eles não poderiam compreender o mal. As criaturas que estão aí no grande universo de Deus não poderiam compreender o mal profundamente se ele não tivesse se revelado na história. É por isso que Deus ainda não interviu, porque o pecado ele precisa se apresentar do jeitinho que ele é, ele precisa se mostrar absolutamente. Por isso que o mistério do pecado está sendo conhecido ao longo da história, enquanto ele se revela. Do outro lado, a gente tem o mistério da piedade, da caridade. E a pergunta que fica é: quão bom Deus é para mim? Entenda uma coisa, os anjos do céu, as criaturas do universo, todos os seres humanos não poderiam saber sem que Deus se revelasse completamente ao longo da história. Então veja, mistério não tem a ver com algo que você esconde. Mistério está associado com algo que se revela. Quanto mais Deus fala sobre si, mais o mistério sobre si fica evidente. Isso pode parecer uma grande pergunta, mas na verdade é uma grande resposta. Porque o mistério tem a ver com uma força maior que domina. Entenda aqui uma coisa. Nós não controlamos o pecado. O pecado é uma força sobrenatural, ou seja, ela transcende os aspectos físicos e muitas vezes os aspectos espirituais, eles nos ensinam que é uma força incontrolável. Nem o próprio diabo, você sabia disso? Nem o diabo, nem os demônios, nem os seres humanos podem controlar o pecado. Porque o diabo é o primeiro escravo do pecado. Dessa mesma forma, nós também não controlamos a graça. O amor é uma força sobrenatural. Então, o mistério que apresenta algo que está além da nossa condição, ele está dizendo o seguinte para a gente: o mistério fala de algo que está além da nossa capacidade de condição. E quando a gente pega esses dois mistérios, o mistério da graça, da piedade e o mistério da iniquidade e do pecado, e a gente coloca esses dois numa arena para que eles se enfrentem, a pergunta é: quem sai vencedor dessa batalha? E quando você vai a Romanos, capítulo 5, eu quero ler aqui com você, Romanos, capítulo 5, preste atenção o que diz aqui o texto, nessa própria carta que nós começamos aqui a estudar. O verso 20 diz assim, olha, Romanos 5, 20, sobreveio a lei para que avultasse ofensa, mas onde o quê? Abundou o pecado. Diz o texto, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Preste atenção numa coisa. Se a gente colocasse dois mistérios para se enfrentar, onde abunda o pecado, diz aqui a Bíblia, superabunda a graça. Uma coisa a mais que você precisa entender sobre o mistério. O mistério, ele tem uma linha histórica. Ele se revela ao longo do tempo.
E a pergunta é, qual mistério é mais antigo? A graça ou o pecado? Veja, o pecado, ele se revelou primeiro, mas ele aconteceu depois. Espera aí, pastor, explica melhor isso daí. Eu vou complicar um pouco mais. A graça, ela acontece primeiro, mas ela se revela depois. Olha só o que diz aqui a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 a 20. Diz assim, não foi mediante coisas corruptíveis, e ele avança lá, que fostes resgatados, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, e agora observe, como cordeiro sem defeito, diz aqui, sem mácula, e vai mais, olha, o sangue de Cristo, e agora preste atenção, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim do tempo, por amor de vós. Veja, a graça tem o poder de inverter a lógica e a ordem dos acontecimentos. A graça, queridos, é uma resposta antes de haver uma pergunta. Deus tinha a provisão antes de haver a necessidade. A resposta da graça só poderia ser conhecida diante da pergunta do pecado. Não existe graça sem pecado, porque graça é a capacidade sobrenatural de Deus de suplantar, de acabar, de destruir com o questionamento sobrenatural do pecado. É por isso que Deus fez o universo livre, para que o mal fosse uma possibilidade, para que então Deus se mostrasse completamente como um Deus amoroso. Você entende isso? Toda vez que o mal aparece em cena, isso é uma oportunidade para Deus mostrar o seu amor, a sua graça. É por isso que quando você está se questionando, será que Deus me ama? Eu estou sofrendo tanto, é tanto problema. Quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Sabe por que Deus nos permite passar pelo vale da sombra da morte? Porque é nesse lugar que nós temos mais necessidade dEle. É nesse lugar que nós andamos mais próximos a Ele. É ali que Deus responde as perguntas, que Deus se mostra, que Deus se revela e Ele se torna mais pessoal, mais individual, nesse relacionamento de fé. Uma terceira coisa importante, Romanos 16, aqui o verso 25 diz, aliás, o verso 26 diz assim, essa revelação, se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Deixa eu te dizer uma coisa. Diz aqui o texto que o reino de Cristo, ele foi manifesto. Essa palavra aqui, manifestar, do texto, significa literalmente poder. Ter poder, ser capaz, mostrar habilidade. Qual é o propósito do reino de Deus, da revelação do mistério de Deus? A capacidade, você pode entender aqui no texto, foi manifesto, foi dado a conhecer, para que nós nos coloquemos em pé. Para que isso seja um processo agilizado, para que seja estabelecido, fixado, fortalecido, apoiado. Veja, o Evangelho mostra poder e ele se mantém em pé através da pregação. Ele foi manifestado e foi dado a conhecer. Ou seja, ele se manifestou, ele mostrou o seu poder e foi dado a conhecer. Ele permanece em pé. Sabe por quê? A Bíblia é a revelação de Deus, é um livro espiritual, para mostrar que Deus, que é Espírito, se revelou através dela. E qual é a grande revelação da Bíblia? Que o reino de Deus, que é um reino de poder, de graça, é um reino de Deus de bem-aventurança. Esse reino, ele é dado exclusivamente para aqueles que aceitam ao Senhor Jesus como seu Salvador. Lá em Mateus 3,11, Jesus disse para os seus discípulos, olha, a vocês é dado conhecer o reino dos céus.
os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Se você avança aqui em 1 Coríntios capítulo 1, o verso 2, o verso 7, você encontra literalmente assim: mas falamos de sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, agora preste atenção, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Primeira carta de Coríntios, ainda capítulo 2, o verso 10, diz assim, olha, o mistério é revelado pelo Espírito Santo. Veja, os mistérios de Deus, queridos, não estão associados à política, à economia, aos relacionamentos. Tudo que Deus revela de mistério, entenda isso daqui, tem a ver com Jesus, a salvação e o seu reino, a comunidade dos salvos. Se para você é um mistério qual vai ser o melhor emprego, Deus provavelmente, Ele não vai aparecer para você em espírito, na forma sobrenatural ou em anjo, dizer o seguinte, olha, vai em tal lugar, aperte tal botão, chegue, fale com tal pessoa, porque esse emprego A vai ser melhor do que o emprego B. Deus talvez não faça isso, mas o que Ele provavelmente pode fazer, e que talvez já tenha feito aí na sua vida, é mostrar para você de uma forma direta ou até mesmo indireta, qual emprego é melhor para você, para a sua família, porque este assunto está relacionado diretamente com o reino de Deus e Jesus. Se talvez o seu emprego, se talvez a sua ocupação te afasta de Deus, te coloca numa posição distante de Deus, Ele então vai mostrar para você que esse emprego não é melhor, porque você está se afastando do reino do Senhor. Todos os assuntos, queridos, eles são periféricos, porque nós precisamos procurar o reino de Deus e a sua justiça. Você se lembra que Jesus disse? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Veja, o mistério, ele demanda como resposta intimidade. Você precisa conhecer mais, você precisa viver mais, você precisa experimentar mais. Toda a história humana, coletivamente, ela está convergindo para uma pessoa, para Cristo. Toda a história individual também está convergindo para uma pessoa, para Cristo. Veja, a gente pensa que a Bíblia, quando revela profeticamente a sucessão de reinos, que Deus, através da profecia, está mostrando a passagem do tempo. Não. O que Deus está mostrando, se você for pegar as grandes profecias, é como o tempo vai transcorrer, como as sociedades vão se constituir, até que finalmente todas as nações tenham um encontro direto com Jesus. Portanto, todas as nações, a história de toda a humanidade converge para o encontro com Cristo. E toda a história humana também converge para esse encontro especial, individual, com Jesus. Preste bem atenção no que eu vou te dizer aqui. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, você encontra o seguinte: todo joelho, você lembra desse texto? Vai se dobrar diante de Cristo. Todo. O diabo? Sim. Os demônios? Sim. Porque toda a história individual, inclusive a história humana, converge também para Cristo. No final de tudo, não está algo. No final de todas as coisas, está alguém. Esse é o grande mistério. Deus está trabalhando na sua história para te levar mais perto de Jesus. Você entende isso? Todos os dias as coisas que acontecem são ações divinas para que você se aproxime da graça do Senhor, para que você se aproxime do seu reino. Pode ser problema, pode ser dificuldade, pode ser o que está passando agora aí diante dos seus olhos. Mas lembre-se, não é o mal quem dá a última palavra. Não é a morte, não é a angústia, não é o sofrimento. É Deus quem conduz tudo e todos
para Cristo, para Jesus. Essa é a grande notícia da palavra de Deus. A gente tem dificuldade para entender isso, não é? A gente tem, às vezes, mania de achar que nós somos mais importantes do que qualquer coisa. Queridos, o nosso valor, ele só tem sentido ou significado quando a gente encontra com o nosso Criador, com Jesus. Sabe? Chegou o momento de você ter um encontro com Cristo. Encontro individual. Não pode ser amanhã, tem que ser agora. Talvez tudo que está acontecendo com você foi permitido pelo Senhor para que hoje, o agora, acontecesse. Você pode ter uma reação de revolta, de incompreensão, mas Deus vai te levar a esse encontro com Cristo, para você exercer amor, exercer sua resposta de graça, de gratidão, ou se colocar em uma posição contrária a Ele. Algum tempo atrás, eu vivi uma experiência muito interessante com meu pai. Eu me lembro que eu desobedeci o meu pai. Eu era um garoto ainda. E a minha desobediência me colocou assim num estado de revolta tão grande, porque eu fui corrigido pelo meu pai. Eu era uma criança ainda, um juvenil. Eu olhei para o meu pai e disse assim: "Você quer saber de uma coisa? Eu também não vivo mais debaixo do teto com o Senhor, eu vou embora." Eu fui no meu quarto, peguei ali o que eu tinha de roupa, coloquei dentro de uma mochila, botei a mochila nas costas e eu saí andando de casa. Eu caminhei uma quadra. Eu caminhei ainda no calor da raiva, me sentei e eu fiquei pensando: para onde eu vou? Naquele instante eu descobri que eu poderia discordar do meu pai. Que eu podia não aceitar o que ele fazia, as orientações que ele me dava, mas eu não tinha um outro lugar para ir. Eu precisava dele. Eu precisava estar com ele. E eu voltei humilhado, envergonhado, batendo na porta de casa. E eu imaginava que meu pai ia estar dizendo assim para mim: "Ó, tá vendo? Olha lá onde você foi." Pelo contrário, eu vi meu pai chorando, dizendo: "Filho, não há um outro lugar." Me abraçou. Eu nunca mais vou embora de casa. Essa imagem não sai da minha cabeça. Porque nós não temos outro lugar para ir a não ser na presença de Deus. Nós não temos outro lugar para viver a não ser no reino de Deus. Você foi feito para o Senhor. Você foi feito para a eternidade. Você foi feito para viver ao lado de Cristo. E é para lá que Deus quer te levar. Nós vamos ouvir uma música agora da Joyce. Enquanto você ouve essa música, permita Deus falar fundo ao seu coração. E tome hoje a decisão de voltar para a casa do Pai. De voltar para Jesus e recomeçar. Porque com certeza o que Ele tem preparado para você é muito melhor do que o que você vai encontrar em qualquer outro lugar. O seu lugar é ao lado de Jesus. A sua casa pertence a Ele, a sua vida foi dada a você como um presente. Mas tudo isso deve te despertar dentro do coração uma enorme convicção de que nós, de que você, de que eu precisamos de Cristo mais do que nunca. Ouça essa música e deixe Deus ocupar o trono, o primeiro lugar dentro do seu coração. Jesus, Tu és a minha vida.
Jesus, tu és a minha glória, motivo de minha adoração. Jesus, tu és meu Pai querido, a quem dedico o meu viver. Tu és pra sempre a minha vida. Jesus, és vida de meu ser. Jesus, tu és a minha Não tem coisa melhor do que descobrir o propósito ou sentido de algo, não é mesmo? Quando a gente descobre, a gente fica tão feliz. Às vezes você vai descobrir em casa uma coisa que você estava nem mesmo esperando ou procurando e que vai trazer alegria. Quando você põe a mão assim no bolso e tira dali uma nota de dinheiro que estava perdido, isso não deixa você feliz? Quando você estava procurando uma chave do carro que você não sabia onde é que estava e você virou a casa e de repente quando você para de procurar, ela parece que atravessa o seu caminho ali, não deixa você feliz? A maior alegria do céu é quando as pessoas descobrem que o único propósito, a única razão da sua existência não é construir uma vida longe de Deus, mas é viver para o seu reino. É viver experimentando todos os dias a sua graça. E é por isso que eu quero te convidar mais uma vez a você pedir esse guia de estudos Deus Me Ouve. Quando você receber aí na sua casa, você pode pedir pelo WhatsApp, que está aparecendo, pelo telefone ou pelo site novotempo.com/escola bíblica. Você vai descobrir o prazer da intimidade com Deus, da comunhão com Deus. Você vai descobrir que você é mais dependente dele do que imaginava. Quando você estudar aqui a lição número 4, você vai entender a importância da dependência de Deus. Eu quero que você receba o mais rápido possível na sua casa, mas para isso você tem que pedir agora mesmo. Não só receber essa revista, mas estudar a palavra do Senhor. E permitir que ela seja uma cunha para quebrar esse coração de pedra, para que o céu, o alto, a graça entre e mude a sua história completamente, para fazer de você uma nova criatura. Deus pode, Deus quer. Não pense que o seu caso é perdido. Com Deus, a vitória já lhe foi assegurada. Quer confiar nisso? Quer segurar nas mãos de Deus? Eu quero fazer isso com você. Vamos orar? Querido Deus, nós te buscamos agora, certos de que o Senhor nos ama, de que a tua graça, ela se estende do mais alto céu até este lugar profanado pelo pecado. Hoje a esperança, hoje a transformação, hoje, Senhor Deus, a oportunidade de um novo começo. Que a tua bênção esteja sobre este amigo, sobre esta amiga. Eu te peço isso nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que prazer estar aqui com você e poder falar dessa que é a maior de todas as notícias, a graça do Senhor. E é por isso que eu queria que você se lembrasse que está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal da Esperança TV Novo Tempo, no seu programa Está Escrito.